Fala, meu amigo. Na dica rápida de hoje, vamos tratar aqui de direito do trabalho, vamos tratar do trabalho noturno. E, primeiramente, vamos tratar da previsão legal desse instituto. Ele está previsto no artigo 73 da CLT e diz o seguinte: salvo nos casos de revezamento semanal ou quinzenal, o trabalho noturno terá remuneração superior à do diurno e, para esse efeito, sua remuneração terá um acréscimo de 20%, pelo menos, sobre a hora diurna. Então, pessoal, o primeiro ponto que temos a abordar. O STF entendeu inconstitucional a primeira parte desse artigo, justamente essa parte que diz, salvo nos casos de revezamento semanal ou quinzenal. O STF entende que mesmo nestes casos deverá ser devido adicional. Tanto é que para isso ele ditou a súmula 213, que diz o seguinte: é devido adicional de serviço noturno, ainda que sujeito o empregado ao regime de revezamento. Então marca essa primeira parte no vadimeco e já faz a remissão à súmula 213 do STF. E para efeito de trabalho noturno, qual horário é considerado como trabalho noturno? Então, pessoal, primeiramente, isso vai depender se o trabalho é de natureza urbana ou de natureza rural. Por quê? Porque para o trabalhador noturno urbano, o horário que se compreende como horário noturno é aquele das 22 às 5 da manhã. Já para o trabalhador rural, isso vai depender se ele trabalha na lavoura ou na pecuária. Se trabalha na lavoura, o horário será de 21 às 5. E, se trabalha na pecuária, o horário será de 20 às 4 da manhã. O que eu tenho para chamar a atenção de vocês? Já é cientificamente comprovado que o trabalho noturno ele é prejudicial à saúde do empregado. Então, em razão disso, a lei estabeleceu um pequeno benefício, que é a chamada hora ficta. Em que consiste a hora ficta? Pela hora ficta, a hora do trabalhador urbano noturno será contada da seguinte forma: para cada hora de trabalho, ao invés de se contar os 60 minutos, se contarão 52 minutos e 30 segundos. Portanto, a cada 7 horas de trabalho, na verdade, são registradas 8 horas. Tanto é que o trabalhador noturno urbano trabalha das 22 às 5, ou seja, se você for contar, dá apenas 7 horas. E guardem isso. A hora ficta não é estendida ao trabalhador rural. O trabalhador rural ele trabalha efetivamente às 8 horas. E agora falando de dinheiro. Qual é o acréscimo, a remuneração que o trabalhador noturno ele recebe? O chamado adicional noturno. De quanto é esse valor? Esse valor, pessoal, deverá ser de no mínimo 20% para o trabalhador urbano e no mínimo 25% para o trabalhador noturno rural. Então percebam, o trabalhador noturno urbano ele ganha 20% a mais daquele que trabalha na mesma função em atividade diurna. Já o trabalhador rural, por ele não ter o benefício da hora ficta, ele tem um benefício a mais que é 5% a mais no seu adicional. Então ele recebe 25% a mais do trabalhador rural que trabalha em serviços diurnos, tá certo? Lembrando que esses valores são um patamar mínimo, poderá ser mais do que isso a depender do regulamento de cada empresa. E quanto ao repouso semanal remunerado? Quanto ao repouso semanal remunerado, é o mesmo para o trabalhador diurno. Será um dia a cada 6 dias e deverá ser preferencialmente aos domingos. No que se refere ao trabalho noturno da mulher, não há nenhuma distinção em relação ao homem. Então, o adicional é o mesmo, o horário é o mesmo, não há nenhuma distinção. A distinção que há é em relação ao menor de 18 anos. Por quê? Porque, de acordo com a Constituição Federal, é proibido ao menor qualquer tipo de trabalho noturno, bem como também os trabalhos insalubres e perigosos. Falando em insalubridade e periculosidade, lembre que o fato do empregado trabalhar à noite não dá direitos adicionais. Isso vai depender de cada atividade. Por fim, eu queria chamar a atenção para alguns entendimentos do TST. Então, primeiramente, você vai lembrar que o adicional noturno pago com habitualidade integra o salário do empregado para todos os efeitos. Você vai lembrar também que cumprida integralmente a jornada no período noturno e prorrogada esta, devido é também o adicional quanto às horas prorrogadas. Então, meu amigo, essa foi a dica rápida de hoje. Espero que você tenha gostado. Se sim, deixe o seu gostei, inscreva-se no canal e, claro, se preferir, sugira também novos temas, novos institutos a serem aqui debatidos, tá bom? Aquele abraço, bons estudos e até a próxima.